A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos para a palavra, Ruth capítulo 1, versículo 22. Há uma expressão aqui que ela é muito importante e eu quero lê-la com você nessa manhã. Diz assim lá no meio do versículo, na King James diz, elas chegaram a Belém. Como é que está aí na sua versão? Chegaram a Belém, é isso? Elas chegaram a Belém. Vamos repetir essa expressão? Elas chegaram a Belém. Essa expressão ela é muito importante dentro do contexto da história de Noemi e de Ruth. Chegar a Belém não foi tão simples e tão fácil. Até porque, no presente momento, elas tiveram que percorrer cerca de 80 quilômetros de distância do lugar em que estavam vivendo para chegarem até Belém. Há cerca de 10 anos atrás, motivadas pela fome, Elimeleque, que era o marido de Noemi, decide sair de Belém e ir para uma terra vizinha, que era a terra de Moabe, que distava de Belém, que significa casa de pão, cerca de 80 quilômetros. E assim, Elimeleque vai com a sua casa para Moabe, numa tentativa de encontrar solução, encontrar felicidade, encontrar uma melhor posição para a sua família. Isso é perfeitamente verificável quando você lê o versículo 1 do capítulo 1, e lá o texto apresenta essa cena. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Nós logo descobrimos a motivação dessa família e a razão do porquê que eles saíram da terra de Belém. A Bíblia diz no versículo 1 que foi por conta da fome, foi por conta da privação, foi por conta do desencaixe da família com a realidade que a sociedade apresentava. Por essa razão, decidiram partir de Belém e irem para a terra de Moabe. A época não era tão simples. Isso porque o versículo 1 diz que eles viviam no tempo dos juízes. Não era uma época fácil. Isso porque quando você lê o livro de Juízes, lá no capítulo 17, versículo 6, você vai descobrir que naqueles dias não havia rei em Israel. E cada qual fazia o que achava mais reto. A justiça, ela era frágil. E o povo, quando não tem líder, não tem direção, ele se corrompe. Assim está no livro de Provérbios. Então, eram dias sem liderança. Eram dias onde as pessoas decidiam por conta própria o seu próprio destino. O livro de Juízes nos ensina que Israel atravessou um dos períodos mais difíceis de sua história, um dos pontos mais baixos de sua vida. É um registro da divisão do povo, é um registro onde a crueldade imperava, onde a apostasia era uma realidade, a guerra civil, uma grande verdade, e essa família vivia durante esse período. E há uma grande similaridade entre os dias dos juízes com os nossos dias. Nós ficamos um tanto impressionados
com aquilo que a igreja está vivendo nos dias atuais. Ouvimos falar de apostasias que nos assustam, de divisões, de crueldade, de desamor para com os bons. Nós olhamos o cenário social e nunca ficamos tão alarmados com o que está acontecendo nas cidades. Passeatas, apedrejamentos de veículos, pessoas morrendo injustamente acusadas por crimes que não cometeram, pessoas tomando a justiça na própria mão e executando-a, dias onde a liderança simplesmente está ausente. Eram assim os dias de Juízes. E essa família estava encrustada dentro desses dias. Época difícil, e nos impressiona observar fome na casa do pão. A Bíblia diz que havia escassez de alimento em Belém. Como pode a própria casa do pão não possuir o pão? No Antigo Testamento, em muitas ocasiões, a ausência de alimentos, a fome era vista como disciplina de Deus, por conta do povo ter abandonado os princípios do Senhor. Isso você pode verificar em muitos textos, como Deuteronômio capítulo 28. Mas há uma visão muito clara que nós conhecemos de muito perto, que diz respeito aos dias de Elias, quando a nação de Israel, ela simplesmente tinha apostatado de sua fé com relação a Deus, e Deus disse a Elias que fecharia os céus e a chuva não cairia, e assim sucedeu durante 3 anos e meio. E quando você lê 1 Reis capítulo 18, versículo 1, lá você vai encontrar essa expressão: a fome era extrema em Samaria. Isso era ação divina, era tratamento de Deus. Então no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, quando havia ausência de alimento, era visto como ação disciplinatória do próprio Deus. Era um Deus tratando com o seu povo. E agora Belém passa por essa situação. Havia uma grande escassez de alimento. Essa foi a grande motivação dessa família. Ao passarem por essas questões de ausência de liderança, época difícil de se viver em Belém, fome, escassez, essa família toma a decisão de partir. E ela vai para a terra de Moabe, que ficava a 80 quilômetros de Belém, num território vizinho. Eles abandonam a terra de Deus, abandonam a casa de Deus, abandonam o povo de Deus e vão habitar na terra do inimigo, em Moabe, conviver muito de perto com o adversário. Ora, os moabitas eram inimigos implacáveis de Israel. Moabe havia invadido Israel no passado e dominado Israel por cerca de 18 anos. Deus tinha se referido a Moabe de uma forma desprezível. Você pode observar o Salmo 60, por exemplo, versículo 8. Eles eram orgulhosos, sacrificavam seus filhos, e foi para esse lugar que essa família foi se encontrar. Se mudaram e agora estão lá em Moabe, decidiram estar em Moabe. E aqui nós abrimos um pensamento rápido e não queremos nos deter por muito tempo sobre ele, mas devemos parar para ponderar, muitas vezes, a insatisfação que vai tomando conta do nosso coração, por conta de algumas questões que nós vamos vivendo, observando, e isso vai fazendo com que o nosso coração comece a pensar que nós precisamos também de mudanças. Precisamos sair do lugar em que nós estamos, por conta de que a sociedade apresenta algo que a nossa vida não se encaixa, muitas vezes por conta da fome numa determinada área, e nós começamos a parar para pensar,
se estar em Belém, na casa de pão, de fato é o lugar que nós devemos estar. Começamos então a planejar e a pensar, até que nós partimos em uma mudança, numa tentativa de encontrar a felicidade, ou de encontrar o equilíbrio, aquilo que nós almejamos. Olha, você deve tomar cuidado quando começar a vivenciar ou a pensar situações que envolvam decisões de mudança. Essa família partiu, mas quando partiu, não partiu debaixo da orientação divina, e isso é muito perigoso. É muito diferente quando Deus fala ao seu coração: vai para a terra que eu vou te mostrar e selar uma bênção. Deus está se responsabilizando por aquilo que Ele está falando ao seu coração. E quando Deus lhe dá uma ordem, quando Deus te chama para um compromisso, Ele se torna moralmente responsável por aquilo que Ele está indicando ou falando. Outra coisa é quando você começa a decidir algo por conta própria, baseado em sua visão, baseado nas circunstâncias que você enfrenta, baseado num suposto desencargo de sua vida, e numa visão de que Deus não está alimentando a sua alma, a sua família, como deveria na casa de pão. Talvez o grande e grave problema seja o que o pastor Davi Marim falou aqui quarta-feira. Não seja o fato de Deus falar, mas nós prestarmos atenção sobre aquilo que Deus está falando. Porque no caso da mensagem de quarta-feira, ele citou muito claro e muito bem. Deus disse aos discípulos: passemos a outra margem. Muito bem, só que na trajetória surgiu uma tempestade. E os discípulos começaram a dizer: nós vamos morrer afogados. Mas o que foi que Jesus disse? Passemos a outra margem. Então parece que às vezes nós não estamos prestando atenção naquilo que Deus está falando. Deus disse que nós íamos passar a outra margem. Diz, pode surgir uma tempestade, mas a tempestade não vai vencer nossa embarcação, porque Deus disse que nós passaríamos a outra margem. Então precisamos prestar atenção naquilo que Deus está falando e nos orientarmos por aquilo que Deus está dizendo. No livro de Provérbios, capítulo 16, lá no versículo 25, você vai ouvir essa palavra: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Será que existe alguém aqui que no final, em vez de colher o fruto do trabalho, da recompensa, o fruto da alegria, o fruto da realização de uma tarefa bem cumprida, o fruto de ver os filhos crescendo, será que há alguém aqui que quer, ao final da carreira, colher o fruto de morte? Se há alguém assim, podia ficar de pé, por favor, porque nós queremos orar por você. Ninguém quer decidir de forma que ao final encontre a morte. Mas quem é que sabe o que nos aguarda no dia de amanhã? Quem? Há alguém aqui que sabe que pode acrescentar um côvado da sua estatura, que pode chegar além do limite do horizonte que está à frente de nossas vistas? Nós não sabemos, mas há alguém que sabe, e esse alguém é o nosso Deus maravilhoso, que sonda o nosso coração, que acompanha a nossa vida e que não permite que a nossa vida entre numa situação de perigo de morte. É por isso que Ele fecha a porta, é por isso que Ele diz não, é por isso que Ele fala para outro caminho: meu filho, não se associe, não fique, ou vai, ou tenha. É o Deus que dirige a nossa vida como bússola certeira para nos levar ao caminho certo. E você podia agradecer a esse Deus que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, e ao final teremos o
fruto maravilhoso da recompensa, como o apóstolo Paulo diz: combati bom combate, acabei a carreira, mas agora a coroa da justiça está reservada, o prêmio está reservado para cada um de nós. Você podia dizer aleluia hoje de manhã? Então, querido, uma coisa é muito importante você ponderar: não importa as pressões que estão à sua volta, você tem que considerar que elas existem escassez. Nesse caso aqui era de alimento, mas há outros tipos de escassez que chegam à nossa vida. Muitas vezes escassez num relacionamento emocional, a fome muitas vezes numa questão espiritual. As pressões existem, mas quando você tiver que decidir a sua vida, decida sobre a orientação divina. Não decida para agradar B ou C, não decida porque você quer achar felicidade. Felicidade está em Deus e não nas coisas. Não decida, meu irmão, porque você quer ajustar a situação ao seu gosto. Não decida pensando apenas na sua experiência. Você precisa ouvir a voz de Deus. Um dia Samuel foi chamado por Deus para ungir um novo rei de Israel. Seu nome era Davi, era um menino, mas Samuel o desconhecia. Ele já tinha ungido um rei que era Saul. Já tinha experiência, sabia o que era ungir um rei, sabia o que era aclamar um rei. Ele sabia, Deus já tinha orientado, era um homem experiente. Quando ele chega na casa de Jessé, ele diz: certamente é esse que Deus escolheu. E Deus lhe disse: não é esse, porque eu não vejo a aparência, eu olho mais profundo, eu vejo o que você não vê, Samuel. Eu olho além da formalidade, eu olho além das aparências, eu olho além do momento, eu vejo o futuro, eu vejo o amanhã. Não é essa pessoa, Samuel, não é. E o que Samuel fez? Ouviu. Samuel podia dizer: não, eu vou decidir pela minha experiência, eu já ungi um rei de Israel, eu sei o que é isso, e é esse porque esse é o melhor. Não, Samuel estava dizendo: fala porque teu servo ouve, fala porque teu servo ouve, fala porque teu servo ouve. E quando Deus fala, você ouve e obedece e pratica, e ao praticar, Deus vai privar seu coração de acidentes, de erros, de problemas na jornada, de desilusão, de encrenca, de tristeza, de perdas, de questionamentos, de situações que podem ferir grandemente, gravemente a sua família. Então Samuel disse a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Então você pode dizer para quem está pertinho de você: antes de qualquer decisão, diga para quem está perto de você: antes de qualquer decisão, você precisa ouvir Deus. Diga: você precisa ouvir Deus. Amém, querido? Antes de você pensar em pôr o pezinho lá no novo emprego, ouça a Deus. Antes de você pensar em mudar de casa, ouça a Deus. Antes de você pensar em mudar, seja de relacionamento, se é permitido ou não, ouça a Deus. Antes de você pensar em caminhar mais uma milha, ouça a Deus. Antes de comprar o carro, ouça a Deus. Antes de decidir se vai casar, ouça a Deus. Antes de decidir se vai vender, ouça a Deus. Fale com Deus, decida. Peça ajuda, peça para que Deus abra seu coração, para que Ele te dê um sonho, para que Ele invista em sua vida, para que quando você partir, você parta com a segurança de que Deus, Ele está ao seu lado para te abençoar e te ajudar. Dias difíceis, quem é que não os tem? Escassez, quem é que já não passou por elas? Essas situações devem fortalecer nossa vida em Deus e não nos afastar dele para nós realizarmos o que nós queremos. Essas situações devem levar nossa vida a uma dependência maior de Deus e não as soluções que queremos arrumar para encaixar nossa vida e darmos satisfações sociais a quem quer que seja. Nós não vivemos para isso, irmãos, vivemos para a satisfação da glória de Deus. Se você está preocupado com o que as pessoas estão pensando, e por conta disso sacrificando aquilo que você não pode,
Tome cuidado, porque ao final você pode colher frutos amargos. Você deve se alegrar em todo o tempo e regozijar em seu coração pelas delícias que Deus tem tratado e trazido à sua alma, na sabedoria de que Deus está trabalhando. Pode ser, essa fome, ela era extrema, mas a fome sempre foi uma realidade na história da raça humana, seja pelas razões que for, seja porque Deus está tratando ou não, mas quando ela chegar, você tem que ter a consciência de que Deus continua sendo teu provedor em todo o tempo, e que na hora exata Ele vai te dar uma ordem, como deu Elias: vai a Sarepta, porque eu ordenei que uma viúva te sustente, a farinha não vai acabar e o azeite vai multiplicar. Pode ir, meu servo, porque enquanto muitos estão padecendo, eu vou cuidar daquilo que me pertence. E se você é propriedade de Deus, exclusiva dele, Ele tem cuidado dos seus, Ele cuida de sua vida, Ele cuida de sua casa, de sua família, de seu coração. Em vez de você ficar reclamando da escassez, de não ter, você devia levantar suas mãos e agradecer o cuidado do Pai, e agradecer o zelo que Ele tem pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu coração, pela saúde que Ele quer que você tenha. Abra os teus olhos, sim, e veja, Deus é um Deus cuidadoso. Enquanto o mundo sofre, aqueles que andam com Deus têm fartura e não padecem. Às vezes a nossa vida está tão bem ajustada, bem aprumada, arrumada, e nós ficamos arrumando problema, insatisfações. Você deveria, como Ana fez, embora não tivesse filho, embora tinha concorrência, Penina irritava o seu coração, ainda assim, Ana ia, de ano em ano, a Siló, para adorar a Deus, mesmo não tendo aquilo que os outros tinham. E lá em Siló, ela contava para Deus as suas necessidades. Lá em Siló, Deus a abençoou e a favoreceu. Você podia dizer: Senhor, eu não tenho, mas eu vou à tua casa para te adorar. Eu não tenho, mas eu não vou deixar comunhão com o Senhor. Eu não tenho, mas eu não vou fazer mudanças que vão implicar numa dificuldade em nosso relacionamento. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a tua presença. Eu não tenho a prata e o ouro, mas eu tenho o dom do Espírito. Eu não tenho os benefícios que o mundo aclama, que são os corretos, mas eu tenho a comunhão com a tua santa igreja. E eu não vou trocar esses valores pelos valores do mundo. Você pode olhar para quem está pertinho de você e perguntar: o que é que você procura na sua vida, meu irmão? O que é que você está procurando que é fruto de tanta insatisfação em sua vida? O que você procura? Às vezes ficamos um tanto assustados com algumas mudanças. A família, muitas vezes, ela está bem estabelecida. Numa igreja internacional como essa, Nova Europa, internacional, faz história em todo lugar, com um ministério sério, com irmãos preciosos, os filhos crescendo. Aí você começa a ouvir: não, eu vou mudar para tal lugar. Por quê, meu irmão? Porque eu quero ganhar mais. Bom, você vai ganhar mais, mas você vai perder uma vida espiritual saudável. Você não vai ter a mesma igreja, não vai ter os meus irmãos, os meus valores, o mesmo lugar. Você quer trocar? Parece que nós estamos brincando de Silvio Santos, naquele brinquedo que tinha antigamente, que vendava a pessoa, punha ela lá atrás vendada, e aí o camarada entrava no brinquedo e trazia uma Ferrari para ele, e punha aqui a Ferrari e punha um pirulito lá. E aí: você quer a Ferrari? Ele não sabia. Você quer? Quero. E todo mundo vibrava: fica com a Ferrari. Aí o Silvio Santos trazia um pirulito: quer trocar? 1 minuto, 2 minutos, e o cara lá ficava, e a gente ficava lá quase orando: Jesus, não ajuda ele, faz ele não trocar, ajuda esse homem, ele é pobre, ajuda. Daqui a pouco você ouvia no tempo: quero. E ele trocava. Aí acabava a brincadeira, ele vinha todo faceirinho: eu acho que eu ganhei uma moto, eu ganhei um carro, eu ganhei. Aí o Silvio Santos tirava uma onda e dava um pirulito, uma chupada
espeto, uma caneca, um copo. E aí começava a mostrar, olha, você trocou aquilo por isso, você trocou aquilo por isso, você trocou isso por isso, você trocou isso por isso. Meu irmão, você tem que entender uma coisa em sua vida. O salmista disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil é o seu trabalho. Se Deus não te abençoar em Campinas, não vai te abençoar em São Paulo, não vai te abençoar no Rio de Janeiro, não vai te abençoar no Ceará, na Bahia, não vai te abençoar em Pernambuco, nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, nem nos cantos do mundo, nem na África. A bênção está em Deus, não é naquilo que você pensa. É Deus que te abençoa, é Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que te favorece, é Ele que abre a porta para você. E se Ele abrir a porta, meu irmão, Ele abre em qualquer lugar. Ele muda a sua história, Ele muda o seu coração, Ele envia recursos do céu. Ele sabe onde está o recurso, na boca do peixe que você precisa. Ele sabe o empresário que você precisa, o trabalho que você almeja. Ele é o provedor, seja onde for. Mas você tem que ter a consciência que para mudar tem que ser baseado naquilo que Deus fala, não nas circunstâncias que pressionam a sua vida. Você podia dizer para quem está pertinho de você: nosso lugar é na casa de pão. Eu preciso terminar, querido. Queria falar mais, mas veja, essa família lá na casa de pão, eles sofrem, lá em Moabe, eles começam a padecer situações terríveis. A mais terrível está lá no versículo 3. Olha, Elimeleque partiu, versículo 3. Versículo 5, depois também partiram Malom e Quilion. Será que tem coisa mais dura em nossa vida quando nós perdemos pessoas preciosas? Ruptura de relacionamentos. Aqui no caso é morte física. Mas quantas pessoas partiram em vida? Porque não querem mais o relacionamento, porque não querem mais viver juntas, pelas razões que for. Então aqui é um sentido de abandono, a solidão chega, o desamparo chega. Partiram cheio de sonhos, cheio. E depois de 10 anos de luta, se encontram no desamparo, na solidão, em dificuldade, e o pior, em Moabe. Tem muita gente que literalmente no coração vive em Moabe, longe de Deus. Aqui a questão é geográfica, mas tem muita gente com a vida em Moabe. Partiram há muito tempo, deixaram o primeiro amor, deixaram a comunhão com Deus, vivem em Moabe, tentando resolver a vida em Moabe. Perderam tudo em Moabe. Fome, privação, ruptura de relacionamentos, a vida que aparentava no início uma situação maravilhosa, em Moabe nós vamos conquistar. Nós vamos fazer a vida acontecer, vai ser maravilhoso. Depois de 10 anos, perdeu tudo. Perdeu tudo. No entanto, o mais maravilhoso está no versículo 6, que apesar desse quadro tão pavoroso, nós ficamos impressionados com o que está acontecendo. Versículo 6, olha só. Aqui em James começa assim: um dia. Como é que é na sua versão? Como que é? Um dia aqui em James, e na outra versão, pastor Ismael, um dia? Então se levantou. Aqui em James começa assim, versículo 6. Um dia soube em Moabe que o Senhor visitava seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Que coisa maravilhosa, né? Um dia, eu não sei como, eu fico impressionado com certas coisas. Essa mulher estava a 80 quilômetros de Belém. Mas lá em Belém, ela ouviu que Deus estava fazendo algo na casa de pão. Que Deus estava visitando o seu povo em Belém. Aqui em James diz, provendo boas colheitas. É o Deus da provisão, é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus do favor, é o Deus das manifestações maravilhosas, é o Deus longânimo. Deus estava provendo. Isso significa, e aqui é um ponto muito importante, ela ouviu falar de que
Deus estava interessado, de que Deus estava agindo, de que Deus estava vivo. E eu venho aqui hoje de manhã com boca de Deus para te dizer que o Deus estava provendo boas colheitas em Belém, é o Deus que provê boas colheitas para a nossa vida, é o Deus que está vivo, meu irmão, agindo em todo esse tempo. Você pode estar longe no seu coração em Moabe, mas saiba de uma coisa: Deus está provendo ao seu povo boas colheitas. Tem pão na casa de pão, tem bênção para o seu povo, tem bênção em Belém. Não saia de Belém, porque é em Belém que Deus provê pão ao seu povo, é em Belém que Deus restaura a história do seu povo, é em Belém que Deus faz milagres sobre o seu povo, é em Belém que Deus provê a sua vida uma nova situação, traz um filho, traz honra, traz alegria. É em Belém. Ela ouviu. Eu não sei como essa mensagem chegou para Noemi. Eu não sei quem foi que falou. Você vê a importância da palavra. Você vê a importância da mensagem. Você vê a importância de como é imprescindível o mensageiro levar a boa semente andando e chorando. Alguém chegou em Moabe dizendo: você ouviu falar o que está acontecendo lá em Belém? Você ouviu falar o que está acontecendo na casa de pão? No passado havia escassez, mas vai lá em Belém agora para você ver. Vai ver o que Deus está fazendo lá na casa de pão. Vai ver o que Deus está fazendo na igreja de Nazareno Nova Europa. Vai ver o que Deus está fazendo no meio das mulheres, no meio dos homens, na família. Vai lá ver o que Deus está provendo. Você está perdendo, meu irmão, está vivendo nessa escassez, nessa situação, com esse problema. Vai lá ver o que Deus está fazendo para você ver o que Deus está provendo àquele povo. Vai ver. Ela ouviu o mensageiro. E aí fica impressionado. Eu quero terminar aqui, querido. Não dá mais para a gente ficar, porque eu sei que muita gente aguarda o franguinho hoje de manhã, lá com a mamãe, com a família. A turma está: a mamãe não vem, a mamãe não vem, a mamãe não vem. Você vai chegar lá dizendo o seguinte: eu comi o pão vivo que desceu do céu, na casa do pão, alimentei minha alma. E vocês ficarem dormindo, estão mais pobres do que eu. Me enriqueci, é meu dia, eu faço como eu quiser. E ninguém tem nada com isso. Isso não está bom, esquenta no micro-ondas. Dona, você tem tudo na mão, você pode endurecer o jogo. Não gostou? Vai para a cozinha. Ou compra o frango ali na América e resolve a sua vida. As meninas têm esse poder sobre a gente, não é não? Não gostou? Vai lá. Vai lá deixar o cabelo ficar cheirando óleo, miserável, para você ver como que é. Fiz a unha essa semana e tem que bater frango para você, bater bife. E é meu dia, tá de brincadeira. Não, ninguém aguenta um negócio desse não. Você precisa ir para casa de pão para melhorar a sua vida, viu? Olha aqui, visitou. Mas o que ela faz, gente? Versículo 6, o que ela fez? O que ela fez quando ela ouviu? O que foi que ela fez? Ela fez o quê? Primeiro ela se levantou. Aqui em James diz assim: ela se aprontou para deixar Moabe. Se aprontou para deixar Moabe. Se levantou para deixar Moabe. Você podia dizer para quem está pertinho de você: você precisa deixar Moabe para trás. Diga para quem está perto de você: você precisa deixar Moabe para trás. Você precisa deixar para trás Moabe, os seus relacionamentos errados, a terra de Moabe, os princípios errados, aonde você está. Você precisa arrumar, se preparar para deixar Moabe, se preparar para deixar as trevas, a comunhão com o erro. Você precisa se aprontar para se arrumar. Olha, sabe qual que é o grande problema de muita gente? É não saber fechar os ciclos da vida. Como é que você faz quando você sai do seu emprego? Como é que você tem que fazer? Meu irmão, tem um protocolo. Você tem que ir lá, assinar uma rescisão. Se você tem muito a receber, você dá glória a Jesus, recebe uma bolada. Se não tem muito a receber, acerta a sua vida, deixa de mentira, deixa de ficar falando que você fez horários quando você não fez, de ficar mentindo, deixa de conversa mole com advogado que quer ganhar dinheiro na mentira, dentro de um processo. Apronta, arruma suas coisas para a mudança que Deus deseja, arruma a sua história. Se você não fizer assunto direito, meu irmão, você não fecha o ciclo direito e você perde a bênção de Deus. Você já viu alguém mudar de emprego sem fechar a conta no outro emprego? Você vai ser publicado como o quê? Como alguém que abandonou o quê?
O trabalho. Se você não fecha a conta no seu banco direito, o que acontece? O que acontece? Você vê o din-din saindo todo dia num conta-gota. É conta-gota. Quando você vê no final do ano encher um balde, meu irmão. Você precisa ir lá no banco e fechar a conta. Você precisa falar com a operadora de telefonia. Dá trabalho, mas você precisa ligar lá até fechar, senão você vai ficar pagando fatura. Por que quando você despede dos seus relacionamentos, você não faz igual o seu miserável? Trata as pessoas de forma indigna, trata a igreja de forma irresponsável. Tem gente que muda de igreja, nós nem sabemos. Está em outro ministério, não dá uma palavra, não pede uma oração, não arruma a vida, fica a vida aberta no mundo espiritual e depois cheio de problema. Você precisa se preparar, arrumar a sua vida para mudar, queridão. Feche o ciclo direito, agradeça, enfrente o que tiver que enfrentar. Olha, muito obrigado, ouça o que tem que ouvir e parta para o novo, com a consciência de que você fez o seu melhor. Ninguém está dando aleluia, não entendi. É porque você anda fazendo esse bocado de coisa há muito tempo, né? Faz como quer, do jeito que quer, a hora que quer, como quer, ninguém tem nada com isso. Você está enganado, meu irmão. Profundamente enganado. Existe um protocolo para entrar e para sair, e Deus honra quando você sabe entrar e quando você sabe sair. E quando você faz a situação de maneira que o nome de Deus é glorificado, a bênção chega sobre a sua vida. Agora começa no alicerce errado, vai dar errado. Não tenha dúvida disso. Ela fez o quê? Olha, ela se aprontou para deixar Moabe. Você podia dizer para quem está pertinho de você, deixe tudo certo, arrume tudo para deixar Moabe. Olhe para quem está pertinho de você. Você precisa arrumar tudo, deixar tudo certo para deixar Moabe. Acerte a vida, agradeça, peça perdão para quem tem que pedir, se alegre com quem tem que se alegrar, chore com quem tem que chorar. Olha, muito obrigado, pastor, foi uma bênção, mas olha, por conta disso, agradece, chora, peça perdão, faça o que for, mas feche o seu ciclo de uma forma que o nome de Deus será glorificada em sua vida. Tem gente que despede por telefone, tem gente que despede, termina um namoro, não fala com a pessoa 3 meses depois, a pessoa não sabe nem o que está vivendo, se está ficante, se está namorando, se está enrolado, eu sei lá o que é, e quando vê já está namorando o outro, e nem falou direito com a outra. Meu irmão, tenha misericórdia da sua vida, trate dignamente as pessoas, com honra, com decência, com amor, amando ao próximo como se fosse a você mesmo. Entra no emprego, enrola todo mundo, mente para todo mundo, e aí sai e põe na justiça, e vai para brigar, e diz que a culpa é da empresa, e aí põe lá na justiça. Trabalhou um mês e pede um caminhão de situação para receber. Vou te dizer uma coisa, Deus não se agrada desse comportamento, meu filho. Você pode até resolver um problema momentaneamente, que é a questão do dinheiro, mas você está atraindo maldição sobre a sua vida. Deus ama a justiça, Deus ama a retidão, Deus ama a verdade, Deus ama a correção, Deus ama o que é justo. Se é teu, você se alegra. Se não é teu, não põe a mão, meu irmão. Se é bênção para a sua vida, receba. Não põe para dentro de sua casa aquilo que é maldição. Isso vai destruir a sua família. Arruma, se apronte para deixar Moabe, mas faça direito. Você podia dizer, aleluia, é dia das mamães, eu vou chegar em casa, vou dar uma arrumada naquela família, nós vamos aprontar para deixar as coisas erradas, porque eu quero ir para Belém, eu quero chegar em Belém. Não é fácil chegar em Belém, é difícil, mas para chegar em Belém tem que ter procedimento, tem que arrumar o coração, tem que tirar o coração de Moabe, ou Moabe do coração. Essa mulher deixou Moabe. Quantos vão deixar Moabe hoje de manhã e vão dizer, aleluia, eu não faço parte de Moabe, a minha vida é em Belém. Depois diz a Bíblia, e eu vou terminar aqui, ela se aprontou, diz a Bíblia, que partiram dos campos do Moabe.
com o objetivo de chegarem a Belém. Eu gosto demais disso. Eu estou deixando Moabe, eu estou deixando para trás os desajustes, eu estou deixando para trás os prejuízos, a tristeza, e eu estou indo em direção a Belém, porque lá em Belém Deus está visitando o seu povo, lá em Belém Deus tem bênção para a minha vida, lá em Belém Deus tem restauração para o meu casamento, lá em Belém Deus vai começar uma nova história em minha vida. Eu estou deixando para trás a tristeza, estou deixando para trás a desilusão, eu estou deixando para trás. Há muitos detalhes na história, mas vale a pena você observar o capítulo 4, versículo 13. Vamos ler. Chegaram em Belém. Agora Ruth e Noemi estão em Belém. E Deus está abençoando a terra de Belém. E Deus está provendo bênção em Belém. E pão em Belém. E bênção em Belém. E Ruth agora, ela carecia de casar de novo. Perdeu o seu marido. Ele morreu. E agora ela sonha com uma nova família. E de repente Deus traz Boaz. Porque em Belém Deus tem coisas novas para a nossa vida. Em Belém Deus tem bênção para o nosso coração. Em Belém Deus tem novas realizações para a nossa história. Deus está visitando o seu povo na casa de pão. E diz a Bíblia, Boaz casou-se com Ruth, tornou sua esposa. Boaz a amou, tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou. Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Deus que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Esse menino te abençoará com nova vida, te sustentará, consolará a sua velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama, que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram, eis que Noemi tem um filho. E lhe deram um nome chamado de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi, o grande rei Davi. Você podia glorificar a Deus nessa manhã, porque em Belém Deus tem restauração para a família, em Belém Deus tem bênção para a nossa história, para o nosso coração. Não é em Moabe, é em Belém, mas você precisa retornar para Belém, você precisa retornar para o primeiro amor, você precisa retornar para a comunhão com o Pai, você precisa se encontrar com Deus da providência, no lugar que Ele provê. Você precisa andar com Ele, porque Ele pode restaurar completamente a sua história, a sua família. E você não sabe o que Deus pode fazer lá na frente, meu irmão. Se você for para o lugar que Deus está abençoando e onde Ele deseja que você fique. Veja que em Moabe, só dor, dificuldade e tragédia. E em Belém, realização de Deus na vida. Em que lugar você quer estar? Você quer andar pelos seus olhos ou pela vontade de Deus? Você quer estar no lugar que você entende que você pode ser abençoado, ou no lugar que Deus de fato abençoa? Você quer andar de acordo com os seus planos, ou de acordo com aquilo que Deus está realizando ao longo da história? Você quer decidir por conta das pressões, ou está esperando o tempo de Deus de provação em sua vida, na convicção de que mais cedo ou mais tarde Ele vai visitar a casa de pão e vai te abençoar? Onde é que você deseja se encontrar? Eu quero estar em Belém, na casa de pão, esperando o momento em que Deus vai visitar a minha vida e a minha família, e lá Ele vai saciar a minha casa com a sua provisão gloriosa e bendita. Nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Quem é que podia imaginar que Deus ia chamar Noemi, Ruth, sua nora, e em sua história lá na frente, ia levantar um homem que seria conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Quem podia imaginar que essa mulher teria na sua linhagem um rei? Você não sabe, meu irmão, quem vai ser seu neto, seu bisneto, que Deus está preparando lá na frente. Mas se você estiver na casa de pão, andando com Deus, Deus há de abençoar a sua vida de uma forma especial.